Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rogério, eu sou sócio da Motor7 Retífica de Motores. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal e nós vamos começar falando de um assunto bastante polêmico e um assunto que dá bastante trabalho, seja para o mecânico, seja para os proprietários de veículos. No caso dos proprietários de veículos, esse sistema dá muito prejuízo, né, na verdade. É um sistema de arrefecimento. Então eu gostaria de conversar com você que é mecânico, você que é proprietário de veículo, você que é estudante de escola técnica, de Senai, estudante de engenharia, você que é entusiasta do assunto, gosta de falar sobre motores, gosta do ronco, gosta da manutenção, seja ela preventiva e até corretiva, não é? Tem entusiasta que gosta de mexer, gosta de fazer algumas manutenções básicas. Então, esse vídeo é para você, ok? Então, o sistema de arrefecimento de um motor, ele é extremamente importante, é de vital importância para a longevidade do seu motor, para a durabilidade do seu motor. E esse sistema, como que eu vou dizer? Ele está baseado, existem algumas normas, tá, que fazem com que nós tenhamos condições de prestar o melhor serviço, fazer uma melhor manutenção. Eu estou falando da norma da ABNT, a NBR 15563, que é a norma que trata diretamente desse assunto. Então você que é mecânico, pode adquirir essa norma, pode comprar a norma. É muito bom ter a norma na oficina e ela é bem esclarecedora. E como a gente sabe, a norma não é lei, mas ela tem força de lei caso ocorra um problema na sua oficina. E o cliente, um potencial, queira mover uma ação contra você. E se você trabalha dentro da norma, a probabilidade de você ter menos problemas é muito menor. Tá? Existem outras normas, como a BNT, por exemplo, a NBR 13705, a 14261, tem outra que eu não me lembro agora, que também é voltada especificamente para o aditivo. Então, a manutenção do seu sistema, a manutenção do sistema de arrefecimento, ele se baseia basicamente em uma forma, em uma maneira. Estou falando de manutenção preventiva, aquela manutenção que vai prolongar a vida útil do seu motor, aquela manutenção que vai fazer com que você tenha o seu radiador, vai fazer com que você tenha a sua válvula termostática, vai fazer com que você tenha cabeçote, bloco do motor, bomba d'água, tubulações, tubos e mangueiras em geral, sensores de temperatura, mais longa possível. A vida útil delas não é a mais longa possível. Tá? Então, por exemplo, falando do aditivo, o aditivo, como muita gente pensa, acha que ele vai destruir o seu motor, vai arrancar a corrosão do seu motor. O aditivo não arranca a corrosão do motor. Na verdade, o aditivo ele é projetado para não permitir que ocorra a corrosão do seu motor. Não é? Então, por exemplo, podemos citar aqui como funções do aditivo, e eu não sei nem numerar, mas são muitas. A gente pode falar que, por exemplo, uma das funções do aditivo é alterar o ponto de fusão da água, alterar o ponto de congelamento da água. Se você, por exemplo, está no local muito frio ou vai viajar para um local mais frio ainda e existe a possibilidade dessa água congelar no bloco do motor, então a utilização do aditivo é fundamental, né, para que não ocorra problemas diversos. A gente sabe que o ferro fundido, ele, quanto mais frio ele fica, mais frágil ou mais quebradiço ele fica. Então, a forma de você fazer com que a água não congele dentro do motor, do seu carro, do seu veículo, seria justamente com a colocação do aditivo, porque ele vai alterar esse ponto de congelamento da água. O segundo ponto, que também é importante frisarmos sobre o aditivo,
Ou seja, o primeiro ele altera o ponto de congelamento da água para mais baixo, menos 15 graus, menos 20 graus, aí depende do tipo da formulação do aditivo. Segundo ponto, o aditivo ele vai alterar o ponto de ebulição da água, o ponto de fervura da água. Ou seja, a água que naturalmente a temperatura e pressão aqui do meio ambiente ela vai ferver a algo em torno de 100 graus, quando se coloca o aditivo, essa água passa a ferver então a algo em torno de 110, 115 ou 120 graus. Então, essa é uma segunda função bem importante, muito importante do aditivo. Então, por isso devemos colocar o aditivo. Então, já falei que o aditivo ele altera o ponto de congelamento da água, ele altera o ponto de ebulição da água, dando mais elasticidade de trabalho à água, ok? Um range de trabalho muito maior, preservando o seu motor se você estiver no local muito frio ou se estiver no local extremamente quente. Outra função, a terceira função do aditivo é melhorar a condutividade térmica. Então, a gente sabe que o calor, segundo a física, segundo a termodinâmica, ele sempre flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Isso é um processo, é um caminho, é um processo irreversível. Então, uma forma de melhorar esse trânsito ou esse fluxo de energia é justamente colocar o aditivo. Porque essa é uma das funções do aditivo, melhorar a condutividade térmica da água. Então, ou seja, com a circulação da água com o aditivo, ela vai facilitar ainda mais esse trânsito de energia. Ok? Um quarto ponto que devemos falar sobre esse assunto, sobre o problema do aditivo. Né? Eu só estou tentando enumerar aquilo que vai nas normas, aquilo que o Inmetro testa, que as normas testam. A Associação Brasileira de Norma Técnica ela tem várias comissões brasileiras, tem várias comissões técnicas que testam os produtos e que fazem exigências às montadoras. Ou seja, quando uma montadora coloca um aditivo, é porque ele é necessário. Hoje em dia, mais ainda, com as novas tecnologias, os novos materiais, as novas exigências dos motores cada vez menores, cada vez mais potentes, nós temos sim que colocar o aditivo. Não é? Então, uma quarta, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta função do aditivo, aí podemos dizer que é proteger os metais contra a corrosão. Ou seja, quando o aditivo ele passa pelo seu sistema, ele deixa uma fina película grudada, agarrada nas paredes do bloco do motor, nas paredes internas do cilindro, internamente, né? As paredes do cabeçote. Então, com isso, ele ajuda a evitar um monte de problema, inclusive evitar a cavitação, ok? Uma quinta função do aditivo, ou seja, ele altera o ponto de congelamento, ele altera o ponto de ebulição da água, ele melhora a condutividade térmica da água, ele protege os materiais contra a corrosão, ok? Ele evita a corrosão, ele não deixa que crie corrosão. Uma quinta função do aditivo também é proteger as mangueiras, proteger as borrachas, proteger as tubulações, para não deixar que elas envelheçam, que elas se degradem. A água pura, ela contém muitos minerais, inclusive calcário. Quando você pega um motor, desmonta esse motor, nós de retífica, e nós de mecânica, que trabalhamos muitos anos na mecânica, a gente vê muitos motores completamente destruídos por dentro, cheio de corrosão, cada cratera absurda. Muitos cabeçotes não são possíveis de se recuperar com solda, porque a quantidade, o tamanho da cratera, da corrosão, é tão grande que não dá para se recuperar. Tudo isso acontece por quê? Porque a falta d'água deixa a água ácida, e deixando ela ácida, ela fica muito mais propensa a gerar corrosão, a produzir a corrosão. Okay? Então, uma das funções, outra, estou falando da quinta função do aditivo já. Então, essa quinta função do aditivo é justamente evitar essa corrosão, não deixar a
o aparecimento, né, da corrosão. Uma sexta função do aditivo é proteger a bomba d'água, proteger o eixo da bomba d'água, proteger os vedadores para não deixar que haja vazamento. Essa é uma terceira função da bomba d'água. Então a gente vê aí motores que sempre utilizaram aditivo, motores de anos e anos, não é, que hoje rodam 100%, sem problema de água, sem problema de superaquecimento, sem problema de válvula termostática, porque o aditivo acaba protegendo a sua válvula termostática, não deixando que ela grimpe ou que ela emperre numa posição, seja aberta ou seja fechada. Por quê? Por excesso de depósito de calcário, ou aquela lama que gera a água em alta temperatura, em alta rotação e pressão e funcionando ali dentro do radiador, dentro do sistema, no motor em geral, ele acaba depositando esse calcário nas paredes do bloco do motor, cria aquela lama mesmo no fundo do radiador, o que vai entupir o radiador e impedir a circulação de água. Então ele também, a sexta função do radiador, é proteger eixo da bomba d'água, vedador da bomba d'água. Uma sétima função do aditivo é manter o pH da água estável. A gente sabe que a natureza, nós aqui fora, em contato com o ar, com a umidade, com o vento, com a chuva, inclusive chuva ácida é muito comum em alguns estados, né, mais industrializados. Então, aqui fora, a probabilidade de oxidação é muito grande, não só nos metais, né? Na verdade, tudo tem o seu processo, a natureza tem o seu processo de oxidação, de envelhecimento, de desgaste natural. E o oxigênio ele propicia isso. E o metal está muito sujeito a isso. É um negócio engraçado, que eu costumo pensar que quando você vê um bloco de ferro oxidando, é como se a natureza estivesse pegando de volta aquilo que é dela. É como se o metal estivesse retornando à forma básica dela, ao minério de ferro. O alumínio é a mesma coisa, quando ele começa a se deteriorar pela eletrocorrosão, que é provocado pela água, aí tem a ionização e tal, então a gente está falando de eletroquímica. Então o que acontece? Quando o cabeçote, que é de alumínio, ou liga de alumínio, começa a esfarelar, né, começa a perder pedaços e tal, é justamente isso, é como se ele estivesse querendo voltar àquilo que ele era antes, a natureza pegando de volta aquilo que é dela. Então, uma das funções do aditivo é preservar esse metal, não deixar que ocorra corrosão e que ele venha se deteriorar gradativamente até desaparecer completamente, até virar aquilo que ele era antes, né? Óxidos e tal. Então, manter o pH da água estável é de fundamental importância para um motor. E não é só hoje em dia, há muito tempo, há muitos anos que sempre foi assim. Porém, os mecânicos têm o hábito, os proprietários também de motores, têm o hábito de não dar muita importância para isso. Ou seja, temos problemas com radiadores, temos problemas com tubulações e mangueiras, temos problemas com selos d'água no motor, que costuma destruir, corroer, né, costuma enferrujar justamente aquele que está no local mais difícil, atrás do coletor de descarga, um local quente de difícil acesso. Lei de Murphy funciona sempre, né? Então o mecânico sofre muito com isso e o proprietário do veículo sofre muito mais ainda, porque o custo é altíssimo de consertar, de fazer um reparo, né? Tudo por quê? Por falta de aditivo. O aditivo não deixaria que isso acontecesse. Eu estou falando por experiência. Sou mecânico já fui mecânico durante muitos anos, tive oficina durante muitos anos. Hoje eu sou proprietário de retífica e vejo quando chega lá o que acontece com os blocos do motor, né? E a gente sabe que a forma de se prevenir contra isso tudo que eu acabei de falar aí é justamente o aditivo. A única manutenção, vamos dizer assim, a manutenção do sistema, ela basicamente repousa sobre a colocação do aditivo, né? E por fim, eu citei aí que vamos tentar enumerar mais uma vez. O aditivo tem a função de alterar o ponto de congelamento da água,
tem a função de alterar o ponto de ebulição da água, tem a função de melhorar a condutividade térmica, esse trânsito de calor, ok? Tem a função de proteger mangueiras contra deterioração, tem a função de proteger os metais contra a corrosão, tem a função de proteger e lubrificar eixo da bomba d'água, tem a função de fazer com que o pH da água fique estável e tendendo a alcalinidade, ao alcalino, não é? Porque quanto mais alcalino, é melhor. É claro que a alcalinidade em excesso não é bom, mas existe um equilíbrio, tudo existe um equilíbrio, né? E uma oitava função do aditivo que eu queria colocar para vocês, que inclusive vai ser o tema ou o motivo da próxima aula, o nosso segundo vídeo, a gente vai falar sobre isso, que é evitar cavitação. Então só tem uma forma de evitar cavitação. Por mais que você tenha lá alta rotação, você tenha atrito da paleta ou da hélice da bomba d'água com a água, o que vai gerar, de fato, bolhas no sistema. Você tem um pistão que está subindo e descendo em alta frequência, em alta rotação. Isso vai gerar esse deslocamento rápido e essas pequenas deformações na camisa ou no cilindro vai gerar bolhas de ar no seu sistema. Essas bolhas, quando implodem, ela acaba arrancando material. Então, cavitação é o arrancamento de material devido à implosão de bolhas. E como que eu consigo resolver isso? Não tem jeito. Você consegue minimizar isso com a utilização de aditivo para radiadores no seu sistema. Então, procure colocar água desmineralizada no seu sistema, procure colocar aditivo na quantidade, na proporção indicada no manual do fabricante, seja 50-50, 50% de água e 50% de aditivo, seja 70-30, 70% de água e 30% de aditivo, ver a capacidade volumétrica lá do seu sistema de arrefecimento e coloque o aditivo na proporção adequada. Eu garanto para vocês, tanto para o mecânico, que vai ter menos dor de cabeça na hora de analisar um defeito ou uma falha no sistema de arrefecimento, não é que não vai ter falha nunca mais. É claro que vai ter falha. Toda máquina tem falha, toda máquina tem vida útil, todo componente de um motor ele tem uma vida útil já pré-determinada, já estipulada. A gente só tenta fazer com que ele dure mais, quanto mais melhor. Então, para onde que eu quero ir com vocês com essa conversa? Eu estou falando de manutenção preventiva. Se você quer que o seu sistema dure muito ou dure o máximo possível, só tem uma forma de fazer isso. Anualmente, caso você utilize, o seu motor seja mais antigo, utilize um aditivo à base de etileno glicol ou monoetileno glicol, fazer a troca anualmente. Se o seu motor é mais moderno e utiliza um aditivo orgânico, que a troca é determinada ou é especificada a cada 2 anos, faça isso a cada 2 anos. Eu garanto para vocês que vocês vão ter um motor que vai durar muito tempo, não vai te dar dor de cabeça, não vai ter os seus componentes danificados muito antes do tempo, porque o aditivo vai proteger o seu sistema, né? Então, é isso que eu tenho para falar com vocês. Preste atenção nisso, coloquem o aditivo. Na dúvida, devido às várias informações desencontradas, procure informações técnicas na própria ABNT, leia o rótulo do produto. Nenhuma fabricante de aditivo ia se dar o trabalho de investir milhões em laboratórios de pesquisa, laboratórios químicos. A própria indústria automobilística, quando fabrica e vende o produto dela, é exigência que se coloque o aditivo para preservar o seu motor, o seu produto, o coração, aquele coração que ronca, que faz a gente ficar feliz. O mecânico fica feliz quando vê o motor roncando bonito, sem falhas, sem nada. Então, se você quer que o seu motor dure muito tempo, se quer prolongar a vida útil do seu motor, a dica que nós da Motor 7 damos é justamente essa.
em termos de sistema de arrefecimento, é a colocação do aditivo. Ok? Espero que nossa conversa tenha sido útil para vocês. Ok? E qualquer coisa, comenta aqui embaixo no vídeo e a gente vai tentar tirar todas as suas dúvidas. Ok? Grande abraço e obrigado pela atenção.